E a federação se reuniram com o governo do estado para definir o esquema de segurança para as finais. A proposta de torcida única foi descartada. Ainda bem, né? As maiores torcidas organizadas não poderão frequentar os estádios. E o Vasco tem a vantagem de jogar por um empate nas semifinais do Carioca, mas se tiver um pênalti? A cada jogo, os vascaínos vão acreditando mais no time e no trabalho que está sendo feito. Segunda-feira tem a primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Por ter passado o rival na tabela de classificação, o Vasco tem a vantagem do empate nos dois jogos. Ou seja, disputa de pênaltis não vai ter. Mas durante os jogos, os torcedores têm ficado com uma dúvida. Quem é o principal batedor de pênaltis desse time titular atual? Ano passado era o Nenê. Quando ele não estava em campo, geralmente quem cobrava era o atacante Raniel. Dos 12 pênaltis em 2022, o Vasco acertou 10. Nenê agora é banco, ainda não fez nenhuma cobrança essa temporada. Esse ano a equipe teve 4 pênaltis, 3 deles foram desperdiçados. Pedro Raul perdeu contra o Volta Redonda e contra o Flamengo. Alex Teixeira contra o Bangu na noite de quinta-feira. O único que fez, por enquanto, foi o Jair na Copa do Brasil. E olha que ele ainda pediu a bola para o Nenê, que já tinha entrado no jogo àquela altura. Tem outros jogadores que também sempre treinam, que sempre estão na lista de batedores ali. A gente precisa encontrar alguém que consiga ser um pouquinho mais assertivo. Acho que é isso. Ainda bem que não fizeram falta nas últimas 2 partidas. Com a bola rolando, pelo menos o Vasco vem fazendo o que tem que fazer. Pedro Raul, por exemplo, tem 7 gols em 10 jogos. Nas partidas decisivas que vem por aí, o torcedor só quer que o time jogue bem. E é claro que se classifique para a final do Carioca. Agora o Vasco da Gama, adversário nas semifinais do Flamengo no Campeonato Carioca, venceu o Bangu e o técnico Maurício Barbieri, que está aqui no telão, ressaltou essa retomada do respeito do mercado do futebol brasileiro em relação a esse tradicionalíssimo clube Vasco da Gama. Eu acho que o principal ponto positivo é que essa sua análise demonstra que a gente conseguiu um grande objetivo, que é mudar a expectativa de vocês em relação ao que se espera dessa equipe. Porque a gente produziu para fazer muito mais gols. Claro que tem pontos a melhorar, sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim como o jogo do Boa Vista, a gente acabou dando oportunidade que normalmente a gente não dá aos adversários. Mas a gente produziu, gerou volume, gerou situações, precisa definir melhor. Eu acho que as oscilações elas vão acontecer, ainda mais depois do último jogo, que foi um jogo que exigiu bastante da gente, um intervalo curto, a gente com pouco tempo para ajustar as coisas. Hoje eu tenho certeza que eles têm muito mais respeito por nós do que talvez eles tinham no início da temporada. Bacana, a gente vai puxar eles vão puxar a gente, a ideia é que seja um grande espetáculo e da minha parte eu quero sair vitorioso. E aí as semifinais do Campeonato Carioca, Fluminense contra Volta Redonda, a Flu termina em primeiro, Volta Redonda o quarto, ida no domingo no Raulino de Oliveira, o Flu tem a vantagem do empate nesse confronto. Vasco da Gama e Flamengo, Vasco termina em segundo, Flamengo em terceiro, ida segunda-feira no Maracanã, Vasco tem vantagem também do empate. Aí Vasco, focando no Vasco e Flamengo, com o Vasco terminando à frente, a vantagem e tal, como é que... dá pra dizer favoritismo ou calma, menos? Eu acho que calma em relação ao Vasco. A gente falou em favoritismo no Fla-Flu, leve pro Fluminense, concordando com as palavras do André, jogador do Fluminense, que disse isso com todas as letras. Era a opinião dele, absolutamente normal e até necessário que um jogador possa se manifestar desse jeito. Isso é o futebol, e quando essas coisas são ditas assim, a gente ganha um pouco, em vez daquela coisa pasteurizada. Então eu aplaudo o André por ter falado e ter mostrado, junto com os seus companheiros em campo, que o Fluminense tinha possibilidades muito interessantes de vencer o jogo, como venceu. Em relação ao Vasco, mesmo pensando que o Vasco também ganhou do Flamengo recentemente, eu acho que é uma outra questão em termos de elenco, uma outra realidade para falar em favoritismo contra o Flamengo. Mas dá para a gente também voltar ao que disse antes do último Vasco e Flamengo, para dizer, o Vasco está lidando com a boa pressão, a pressão gostosa, a pressão que empurra para frente. O Flamengo está lidando com a pressão desagradável, essa puxa para baixo, e a pressão para o Vasco, a boa, está maior ainda agora.
que são semifinais do Campeonato Estadual. E a do Flamengo, diante de tudo que vem acontecendo, a derrota no Fla-Flu está maior ainda, ou seja, ainda mais desagradável. Serão grandes jogos e uma preocupação, claro, em relação à violência entre torcidas. A rodada anterior teve momentos de muita tensão. Hoje foi feita uma reunião com representantes importantes dos clubes do futebol do Rio de Janeiro, com autoridades cariocas. O Cícero Melo acompanhou e traz os detalhes. Olá, fã de esporte. Aconteceu esta manhã, aqui no Palácio Guanabara, no bairro de Laranjeiras, uma reunião com quase 2 horas de duração para a discussão das medidas de segurança nos estádios para os jogos da semifinal e da final do Campeonato Carioca. Participaram desta reunião o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o comandante do BEP, o comandante da Polícia Militar, um representante do Ministério Público, o presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Rubem Lopes Filho, e os representantes dos 4 clubes que estão classificados para as semifinais do campeonato. Algumas medidas foram anunciadas após a reunião pelo governador do estado. A proibição por determinação judicial de algumas organizadas frequentarem os estádios. A Raça Rubro-Negra, a Jovem Fla, a Força Jovem do Vasco, a Fúria do Botafogo e a Yang Flu do Fluminense. Também uma abertura de inquérito para os brigões que serão enquadrados como organização criminosa. Nesta reunião não foi pensado e nem conversado a adoção de torcida única nos estádios. Sobre a questão de torcida única, não foi nem aventado. Aqui, sinceramente, a gente considera a falência da segurança pública. A gente consegue fazer Réveillon com milhões de pessoas, carnaval com centenas de milhares de pessoas. A gente tem que ter condição de fazer jogo com 2 torcidas, sim. Não foi nem aventado isso aqui, nem entrou na pauta, e por parte de nós, poder público, nem entrará, porque seria, na nossa opinião, reconhecer uma falência da segurança pública, e nós não consideramos que exista essa falência. Imagens do Maracanã.